Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para a nossa live do meio-dia. Ontem não foi possível fazer porque nós estávamos com uma questão aqui com o equipamento de internet. Essa questão segue, mas eu não quis deixar de fazer esse movimento hoje com vocês porque eu acredito que é um tema muito importante para nós trabalharmos, que é essa questão da mãe, a relação com a mãe. Processos muito recorrentes nos atendimentos que chegam pra gente, essa dificuldade do relacionamento com a mãe, ou apego excessivo, ou desapego excessivo, ou desconhecimento e desconexão da mãe. Então eu quero propor a vocês hoje alguns exercícios ligados a essa relação que muitas vezes pode ser desafiadora com essa mãe. Alguns pontos importantes para a gente falar aqui. Claro que nós sabemos que você pode ter uma mãe que tem algum tipo de transtorno que torna a relação disfuncional. Nós sabemos que existem mães ausentes. Nós sabemos que tem pessoas que nunca tiveram contato com a mãe, ou porque ela faleceu, ou porque ela foi embora, ou porque essa pessoa foi dada em adoção, né? E está sobre a tutela de outra pessoa. Mas existem várias formas de você se conectar a essa mãe biológica, a esse ser que foi o portal para sua chegada na vida, né? Sua chegada à vida. Então, se você tem alguma questão com a sua mãe, ou se você conhece pessoas que têm muita dificuldade de trabalhar essa mãe, mande essa live, mande essa nossa conversa de hoje. Né? Como nós estamos aqui com essa questão de oscilação da internet, eu quero fazer esse movimento quanto antes, né, de trazer esses olhares. Oi, Ju, seja bem-vinda, para nós começarmos a falar sobre isso. Para começar, gente, eu quero indicar para vocês um livrinho que eu achei. Oi, Thaís! Eu quero indicar um livro que eu achei e que é importante eu até ressalvar aqui, né, deixar muito claro que eu não ganho para divulgar os livros, viu, gente? Eu realmente, os livros que eu trago aqui, o material que eu trago aqui, é o material que eu uso no meu trabalho, que faz sentido para mim e eu entendo que pode fazer sentido também na vida de vocês. Então, as indicações que eu dou aqui, os livros que eu recomendo, os lugares, né? Mesmo às vezes eu coloco um lugar onde eu fui e tal, são todos a partir do meu próprio sentir, né? Eu não tenho essas parcerias para divulgar essas coisas. Enfim, o que eu quero trazer para vocês, eu vi esse caderninho aqui. Aliás, comprei ele o ano passado, né? Se eu não me engano, eu dei de presente para minha mãe no Dia das Mães. E ela até já começou a escrever aqui no dela. Eu vou falar para vocês como que funciona. Mas é uma ideia muito interessante e que pode trazer um despertar para a gente dessa nossa relação. Ele chama Mãe, me conta a sua história. É um caderninho que vem com algumas perguntas, né? Sobre seus pais, seus avós, sobre a história dela, sobre o nascimento, histórias, lembranças, coisas que ela viveu, como se deu a infância dela, como foram Páscoa, Natal, o que tem de marcante. É conhecer esse ser que existe por trás dessa mãe, né? Então tem esse onde a mãe escreve contando a história, e esse aqui é para o filho escrever, né? Para minha mãe, um livro sobre nós, que eu trouxe um para eu escrever e um para minha mãe escrever, e ela está escrevendo, e hoje eu pedi a ela que me cedesse o livro, o caderninho dela, para eu poder mostrar para vocês. Precisa comprar esse caderno? Não, gente, mas eu quero trazer para vocês a importância de conhecer a história da mãe de vocês. A importância de saber o que afinal se passa por trás desse ser que pode ter feito com que ela seja a pessoa que ela é hoje. Sua mãe é amarga? O que aconteceu na história dela? Sua mãe é desconectada? O que aconteceu na história dela? Sua mãe é uma pessoa que não se abala por nada? O que aconteceu na história dela? Porque existe um ser ali que muitas vezes nós esquecemos
que é um ser como nós, que tem pai, mãe, história, teve seus medos, se apaixonou, desapaixonou, né? Sofreu as coisas ao longo da vida. Nós esquecemos muitas vezes que é um humano que está por trás dessa mãe. Eu gosto de dizer assim, existe aqui uma pessoa e dentro dessa pessoa existe uma mãe. E essa pessoa, ela obviamente afeta essa mãe que ela vai ser. O que aconteceu com ela, a história de vida dela, as dinâmicas sistêmicas dela, as dinâmicas biográficas dela, vão afetar na pessoa que ela vai ser. Inclusive vão afetar no adoecimento que ela possa ter. Adoecimento esse que você pode repetir ou não, né? Ou ter de uma outra forma, ou um adoecimento que ela tenha que pode refletir no seu próprio adoecimento, né? Essa ideia é genial mesmo, Juscelia, né? Usar a mamãe, quando eu vi esse caderno, eu me lembrei muito, assim, mamãe gosta muito de escrever, né? Eu não sou um fruto que caiu longe do pé, porque eu também gosto muito de escrever, mas ela também tem umas histórias incríveis. E sabe que muito antes de eu ver esse caderno, o meu avô, né, meu avô materno, pai da minha mãe, ele deixou escrito as histórias dele de pescador, né? Então, ele deixou escritas as histórias dele de pescador, para falar o português correto. E aí, até lista, assim, o que levar em cada pescaria, se é uma pescaria curta, uma pescaria longa. Coisas que vão se perdendo no tempo, histórias que a gente vai se esquecendo, né? A Mini tá dizendo aqui, esse caderno também tem para o pai. Eu não vi no dia, eu acredito que é porque como eu fui muito próximo do Dia das Mães à livraria, eles estavam em destaque, né? Mas acredito que deva ter mesmo, inclusive até para próprio relacionamento, se você parar para pensar. Porque isso de saber o outro como um ser humano e entender suas histórias, nos ajuda em tudo quanto é tipo de relação. Entender essa pessoa, né, como uma pessoa que teve a sua própria história e que talvez a sua própria história se refletiu naquela pessoa que ela é hoje, nos ajuda muito não é passar por cima, mas acolher, né, algumas falhas, entender alguns tipos de comportamento. E quando eu percebo que o outro é um reflexo da sua própria história, eu também vou para um lugar de entender que não é comigo. Porque às vezes também eu penso que aquele comportamento, né, desafiador, às vezes agressivo, ausente, desconectado, é totalmente direcionado a mim. E quando eu me permito abrir para ouvir essa história, conhecer a história, né, dos meus pais, a história dessas pessoas próximas, olhar para essas pessoas dentro dessa humanidade, eu vou entendendo que não é diretamente comigo. E eu posso olhar com mais amorosidade e compreensão, e aquela relação pode ficar mais leve. Não significa que eu vá mudar aquela pessoa, mas eu vou começar a entendê-la. Entender o outro, gente, é um passo primordial para ter uma boa relação. Até para entender se eu quero ter uma boa relação, né? Se eu quero me relacionar ali, né? Quando a gente está falando, por exemplo, numa relação de casal, se eu conheço e se eu tenho tempo suficiente para conhecer a história do outro, eu também tenho tempo para maturar em mim se eu dou conta daquilo que ele tem para me oferecer, né? Se eu dou conta da luz, mas principalmente da sombra que aquele parceiro ou aquela parceira vão trazer para mim. E isso, claro, nós estamos falando nesse lugar de relacionamento, né, a dois, mas quando nós temos os nossos pais são incontornáveis, né? Eu não posso escolher outros pais, são aqueles pais que eu tenho, ponto. Eu posso me relacionar com pessoas que ocupem essa função em alguma época da minha vida ou durante toda a minha vida, mas ainda assim eu tenho esse pai e essa mãe. E eu tenho essa mãe que foi meu abrigo durante tanto tempo. Muitas vezes essa mãe que foi o abrigo durante tanto tempo, esse lugar de abrigo é o primeiro lugar para onde eu quero retornar na minha grande dor. Vocês já perceberam que quando nós sentimos uma grande dor, a gente se encolhe em posição fetal? Que quando nós não estamos bem emocionalmente,
o nosso corpo se curva em posição fetal? Porque o primeiro lugar de abrigo, acolhimento, segurança que eu tenho memória é o útero da minha mãe. Independente do que aconteceu depois que a gente saiu desse útero, a grande certeza de que todos nós temos em comum estivemos em um útero materno para chegar na vida, né? Tem uma fala aqui da Thaís. Meu pai e mãe eram separados pelo fato da minha mãe ter que trabalhar para levar o pão de cada dia para casa como forma de honrar. Tomei uma posição de provedora do lar das duas figuras. Sim, Thaís, a gente faz muito esse movimento, né? De muitas vezes pagar essa conta, né? Querer pagar essa conta, querer aliviar para os pais, né? Querer diminuir a dor deles. Tem uma série de emaranhamentos que inclusive nos adoecem, né? Quero aproveitar aqui para dizer que a partir da semana que vem, a semana que vem toda, nós vamos falar sobre dinâmicas de adoecimento. Como esses adoecimentos se dão na nossa vida? Qual pode ser a origem do meu adoecimento, né? Como é que a minha história biográfica ou a minha história sistêmica pode ter me afetado a ponto de adoecer? Quais são os emaranhamentos que acontecem que me adoecem? Vocês sabem que nós estamos aí, né? Dia 28 começa o nosso curso de saúde sistêmica e a gente vai trazer esse conteúdo para vocês conhecerem melhor o que vai ser aprendido nesse curso e para vocês entenderem também dentro do seu próprio adoecimento, né? Mesmo que você não vá fazer esse curso conosco, você entender por que eu adoeço, o que pode ter acontecido na minha relação com a minha mãe que me fez adoecer, o que pode ser da minha mãe, dela, e que eu, em honra, respeito, lealdade, tô puxando para mim. O que eu posso estar querendo dividir com essa mãe? E para eu saber isso, eu preciso saber sobre essa mãe, né? Eu preciso entender essa mulher, olhar para essa mulher que era mulher antes de ser mãe. Nós, filhos, temos uma tendência muito grande de esquecer desse lugar de humanos dos nossos pais. E da mãe principalmente. A mãe tem que dar conta de tudo, né? O Calvin, que é um personagem de quadrinhos que eu admiro muito, tem uma tirinha dele que alguém pergunta, acho que o Hobbes, né? Provavelmente, pergunta para ele: ai, como nós vamos fazer isso? E era alguma coisa assim de construir uma nave espacial. E ele é uma criancinha, né? Que conversa com o tigre de pelúcia, que para ele tem vida. Enfim. E aí ele fala pro tigre dele: não, eu vou perguntar para a mamãe. E o tigre fala para ele: mas a sua mãe conhece de naves espaciais ou foguetes? Era algo assim. E ele fala: mãe sabe tudo. E nós somos criados para acreditar que a mãe tem todas as respostas. Muitas vezes nós esquecemos que a mãe nasce no momento que nasce o filho. E mesmo que ela tenha 10 filhos diferentes, são 10 mães que precisam ser aprendidas a partir daquele filho que nasce. Eu não posso querer que a minha mãe seja comigo como ela é com meu irmão, por exemplo. Primeiro porque eu sou absolutamente diferente dele. Né? Na nossa vida real já é assim, nós somos pessoas diferentes. Nascemos em momentos diferentes da história dos meus pais enquanto casal. E eles também estavam aprendendo a ser pais. Pai de menina, pais de menina, pais de menino. Situações diferentes, financeiras, emocionais, da própria relação. Tudo isso afeta essa mãe que eu tenho. Quantas vezes nós recebemos uma pessoa que nasceu, a mãe tinha acabado de ter uma perda, ou perdeu o marido, ou perdeu um filho, ou perdeu um irmão, ou perdeu uma mãe, ou perdeu um pai, ou perdeu um emprego. Teve uma perda ali e aquilo afeta, porque eu nasço num momento onde também tinha luto. Essa relação pode ter uma fragilidade.
Nós precisamos entender que aquela pessoa que nós temos como uma grande fortaleza, ou que nós acreditamos que tem uma obrigação de ser uma fortaleza, é só uma humana como nós. Talvez fazer esse exercício, né, de olhar e falar, ai, peraí, como que fica mais leve eu olhar para essa mãe? Como será que eu consigo me colocar no lugar dela, nessa situação? De verdade, no real lugar? Porque eu preciso estar dentro do mesmo furacão para poder falar, não, podia ser diferente. E isso nós estamos falando das bases normais da vida. Porque como eu disse no começo da live, nós sabemos que existem pessoas que têm transtornos. Que esses transtornos geram comportamentos disfuncionais. E esses comportamentos disfuncionais afetam a relação mãe e filho. Então, nesse lugar, como é que eu posso mexer em algo que é do adoecimento emocional da minha mãe? Eu posso só entender que ela fez aquilo que ela deu conta, né? Que é muito do que a gente diz no pensamento sistêmico e as pessoas não entendem. Ajude-se aqui. Muitas vezes a gente não sabe, mas se vira nos 30 para dar uma resposta para os filhos. Aprendemos a ser filhos quando somos mãe também. Que excelente, Ju. Justamente, né? Porque você começa a ir para um outro lugar. Eu lembro, assim, de uma frase que dizia o seguinte, né? Mais ou menos assim. Os filhos, quando são pais, repetem tudo aquilo que eles criticavam dos próprios pais na educação de seus próprios filhos. E é uma verdade. E isso que a Ju trouxe, né? Que a gente aprende a ser filho quando começa a ser mãe, fala muito sobre isso, né? Eu entendo que aquele era o único caminho possível. Eu entendo que aquilo era o que deu para ser feito naquele momento. E quando eu faço isso, gente, quando eu vou para esse lugar, né? Quando eu vou fazer esse movimento de, peraí, deixa eu olhar aqui exatamente se eu não estou julgando demais, se eu não estou criticando demais, se eu não estou exagerando demais. Quando eu me permito ir para esse lugar, eu permito uma leveza. E mesmo que a minha relação siga difícil, porque a minha mãe siga com um comportamento disfuncional, eu já entendo que isso é dela, que não tem nada a ver comigo. E mais do que isso, eu entendo que eu posso me desprender desse lugar de tentar salvar essa mãe ou tentar mudar essa relação ou o comportamento dela, porque eu não vou conseguir mudar. É dela. Muitas vezes nós ficamos presos nessa queixa, engastalhados, né, como eu gosto de dizer, engastalhados nessa espera de que essa mãe mude. E ela tá ali fazendo só o que ela dá conta. Oi, Ana, boa tarde. Às vezes é só aquilo que ela dá conta. E aí é hora de você pegar, olhar para sua criança, né, e falar, vamos lá, me dá aqui a sua mão, porque agora somos nós. Isso é o que a mamãe deu conta de nos entregar. Agora nós vamos juntos para a vida, eu e você, né, minha criança, para a gente conquistar aquilo que nós entendemos que a gente poderia ter recebido e não recebeu. Mas nós vamos entendendo que nós recebemos tudo que foi possível para aquela mulher nos entregar. Tudo que foi possível. Alguém tem alguma pergunta sobre essa dinâmica de olhar para essa mãe humana? Se tiver, pode colocar. Oi, Cris. Eu vou deixar gravada, tá? A Lúcia disse, hoje eu tenho sobrepeso, mas não encontro a raiz dessa questão. Lúcia, a relação com a mãe pode ter muita... pode ser uma raiz da obesidade. E de diversas formas, né? Vamos lá. Primeiro, o meu próprio processo de nutrição, né? Como se deu a dinâmica de nutrição, da disponibilidade ou não da minha mãe para me amamentar, de ter ou não leite, né? De ter ou não essa presença, de estar emocionalmente ok para me alimentar, né? Porque se existe uma dinâmica de obesidade, existe uma questão aí ligada à gratidão, Amanda, que existe aí uma questão presa, né, nessa nutrição, pode causar um processo de obesidade.
Outra coisa da relação com a mãe também que pode causar uma obesidade é essa mudança de lugar, né? Às vezes eu vou para esse lugar de mãe da minha mãe, ou eu sou içada, né, numa triangulação ou numa parentificação, eu sou içada para lugares acima do lugar que eu dou conta, e aí inconscientemente eu faço um movimento de aumentar a minha estrutura para suportar aquilo, né? Aumentar a minha circunferência para suportar aquele peso que eu vou receber de exercer funções que não são minhas. Então é uma segunda ou terceira dinâmica que pode estar ligada à obesidade, e também nós temos aquele senso de querer pertencer, aquele senso de querer ser visto, ser reconhecido. E às vezes eu entendo que se eu me colocar maior, né? Claro, são dinâmicas do inconsciente, viu, gente? Eu entendo que se eu me colocar maior, eu vou ser mais vista, eu vou ser percebida. E aí eu vou para esse lugar também de obesidade. Às vezes é uma proteção, né? Às vezes eu aumento a minha circunferência para que demorem a chegar na minha alma, no dentro. Às vezes eu também faço esse movimento de expandir, né, de ocupar esses espaços, porque eu entendo que essa é a forma mais segura de estar na vida, de me proteger do outro. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam até a entender onde está a raiz, mas o ganho secundário daquele adoecimento, daquele sintoma é tão grande que eu, mesmo sabendo, eu fico. E isso é muito importante para vocês entenderem na questão do olhar sistêmico para a nossa própria história, né? Para a nossa própria vida. Às vezes eu sei a raiz, às vezes eu sei o movimento que é preciso, mas às vezes eu não consigo simplesmente dar um passo, porque o que eu ganho estando ali é maior do meu ponto de vista. Gratidão, Cris. Você sabe que eu gosto de falar e usando muita analogia, né, muito exemplo, porque eu acho que é um conhecimento riquíssimo que as pessoas precisam acessar. E se eu vou trazendo palavras robustas, né, coisas rebuscadas, as pessoas não vão entender para que se eu posso falar simples, para que eu vou falar difícil, né? Então, eu sempre escolho falar dessa forma mais natural possível. Que bom, Cris, que você olha assim com amor para o meu trabalho. Aparecida, eu sou mãe que preciso de ajuda com minha filha do meio. Ela me cobra muito e me culpa pelos problemas dela. E você se sente culpada? Porque o primeiro lugar para onde você deve ir, né, é olhar a diferença entre culpa e responsabilidade primeiro, né? Isso é importante de se trabalhar, esse lugar da culpa, o lugar da responsabilidade. Porque se você deixar, os filhos culpam os pais por tudo que deu errado. Porque o filho, gente, diante dos pais, ele é sempre uma criança. O nosso relacionamento sadio é eu, como uma filha adulta, olhar para minha mãe adulta e lidar com ela nesse lugar. Só que perto da minha mãe, eu sempre tenho uma tendência de ir para a criança, de ir para esse lugar. E se eu não vou, a minha mãe me coloca, né, nesse lugar. E é um lugar confortável, porque nos remete a um quentinho, né, a uma segurança. Por isso que a gente precisa sempre se policiar. Porque se eu vou para a criança diante dos meus pais, eu posso demandar deles o que eles não conseguem me entregar. E aí eu fico parado nesse lugar esperando que eles me entreguem, né? Sem perceber, muitas vezes, sem perceber que eu estou ali na criança, esperando isso. Por que a mãe é tão julgada? Hoje sou mãe e tenho de um adolescente de 12 anos e vejo como é ser mãe. Pois é, Rose, é interessante isso, né? A mãe ocupa um lugar de super poderosa, né? Super, eu dou conta de todas as coisas. E isso é um registro do inconsciente, né? Quando nós geramos os nossos complexos, justamente é por isso. Eu recebo uma mensagem do inconsciente coletivo de como as coisas têm que ser, né? E aí eu olho para aquilo que eu tenho, né?
Eu, no nosso curso de terapia, eu conto essa história, né? Eu trago isso sobre essa geração de complexos e eu falo justamente sobre isso. Eu recebo uma mensagem do inconsciente. Mães devem ser desse jeito, né? Porque existe o arquétipo da grande mãe. Então, eu recebo essa imagem desse arquétipo. E aí eu olho para minha mãe ali, humana, falível, com dor, com medo, com insegurança, com fragilidade, e falo, uai, não combina, né? Eu não tô tendo essa mãe que tem que ser desse jeito. E aí quando eu olho para a mãe que eu tenho e olho para a estrutura da mãe que tem que ser, que é uma mãe inalcançável, nessa comparação é como se desse encontro surgisse um complexo que traz a minha fragilidade, que atrapalha a minha autoconfiança, né? Que atrapalha a minha autoestima, que atrapalha muito das minhas relações diante da vida. Porque eu sou bombardeada enquanto criança com um monte de tem que ser que as mães não são. Né? Nós somos bombardeados com famílias Doriana, né? Aquele propaganda de margarina onde é tudo perfeito. E só existe na propaganda. E as redes sociais hoje vão permitindo muito essa validação de uma mãe perfeita que invalida a mãe real. E precisamos estar cautelosos e vigilantes para não irmos para esse lugar de punição da nossa mãe ou autopunição enquanto mãe, porque não conseguem chegar e alcançar aquela imperfeição que só existe na tela, gente. Na vida real é diferente. Ah, Rose, que bom. Já fiz uma constelação com você, nunca me esqueço, me libertou tanto. Que gratidão, querida. A constelação, ela realmente nos leva para esse lugar de leveza, né? Hoje, mais cedo, eu atendi uma pessoa que falou, nossa, eu estava no seu workshop, fiz um movimento e agora eu percebo tanto que aquele movimento me desconectou da pessoa que eu precisava desconectar, né? Me libertou daquele sentimento. Como é importante quando a gente consegue ir para o nosso lugar, né? Na nossa percepção, no nosso entendimento. Que bom, Rose, fico muito feliz que você siga aí leve, né, na vida. Qual a influência que a mãe pode ter em relacionamentos que não fluem? Thaís, um monte de influência, né? Eu posso não querer ter uma relação saudável e atrair relações pouco saudáveis em lealdade à minha mãe, que teve um casamento infeliz, né? Eu posso ter tido uma série de dinâmicas que afetaram a minha autoestima na minha própria relação com a minha mãe. Eu posso, e aí, claro, se da minha relação com a minha mãe eu saio com a minha autoestima afetada, a minha autoconfiança afetada, eu vou levar isso para os meus relacionamentos. Se eu fico numa dinâmica de quebra de vínculo, que vem de uma dinâmica de amor interrompido, eu posso ter dificuldade de me conectar. Se eu me sinto responsável e tendo que estar disponível para minha mãe, eu posso ficar indisponível para as minhas relações. Tem um monte de coisa que pode, uma série de questões que podem afetar o relacionamento e que podem vir da relação com a mãe, né? Muita coisa aí é possível. Ah, eu consigo estudar seus textos sem fazer uso de dicionário. Mary Angel. Lúcia, obrigada, não parei de chorar com a sua explanação. Gratidão, Lúcia, que bom que tocou algo aí em você e que isso que tocou seja transformador. Todo esse movimento que eu tenho de estar aqui diariamente falando sobre o pensamento sistêmico, né? Sobre esse olhar sobre o sistema, sobre a família, sobre a nossa história, é porque mudou primeiro a minha vida, viu, gente? Quando eu cheguei nesse lugar, a primeira pessoa que esse movimento mudou foi eu. Eu fui a primeira grande mudança que o pensamento sistêmico provocou na minha vida, né? E a partir daí eu falei, eu vou levar isso adiante, eu quero levar isso para as pessoas, quero que as pessoas conheçam, né? Olhem para isso, interajam, aprendam e espero realmente que isso toque o coração de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque a gente já vai encerrar. Acho que não, deixa eu ver aqui. Ok, então, amores, é isso. Encerramos a nossa live de hoje.
Convido vocês para a semana que vem, que nós vamos falar sobre adoecimento. Se vocês quiserem me mandar mensagem falando sobre qual adoecimento que vocês gostariam de saber, eu trago na live, né? Vou selecionar alguns para trazer na live para a gente falar a respeito. Lembrando que a nossa live começa sempre meio-dia, segunda a sexta. Tô aqui esperando vocês com muito amor. Semana que vem, provavelmente, a gente não tem a live da terça-feira, tá? Mas estou aqui firme e forte na hora que é possível, sempre meio-dia, esperando vocês. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Mandem essa live para quem precisa olhar para a mãe com mais amorosidade. Fiquem bem. Tchauzinho.